a oportunidade de a pessoa ter o conhecimento, principalmente a família, mas não só a família, educadores, alunos, adolescentes, de saber a situação que pode gerar essa questão do abuso sexual, no caso o tema. Então, ela sempre traz um ganho. O conselho não se limita apenas a encaminhar, pelo menos é a minha visão. Só encaminhamento fica muito burocrático o serviço, só encaminha. Agora, quando você vai numa escola, faz reuniões com pais, com professores, com alunos, principalmente adolescentes, você está trazendo a situação em si. Ainda não aconteceu, e se ele tem um sinal que vai acontecer na sua casa, ele já sabe a quem recorrer. Não precisa apenas ficar tampando feridas. Eu acho que tampar feridas não é o caminho. É muito mais proveitoso, a fala do pastor e de outras pessoas, a prevenção ela é o melhor caminho, não tenha dúvida, porque um ponto que você ganhe é um ponto a menos lá para você tentar fechar uma ferida. E com essa rede inteira constituída, nós vamos ter muito mais eficácia no tratamento. Quando a gente recebe encaminhamento, já sabe para quem encaminhar, já sabe quem vai atender. Lá no conselho, inclusive, a gente já optou por uma situação de não ouvir a criança. Nós somos conselheiros e não técnicos para ouvir a situação. A gente vai encaminhar para a pessoa que tem a capacidade, no caso o fluxo, o CREAS, e depois para a entidade e a associação criança. Então, temos que saber cada papel, cada um fazer o seu, mas não ficar expondo a criança toda hora. Não é papel de conselheiro querer diagnosticar. Eu sou conselheiro, por mais que eu tenha um conhecimento, tenho um técnico para isso. E é essa a ideia, deixar a criança menos exposta a situações. Toda hora ela conta a história, depois até chegar na audiência, enfim. Quando vai chegar lá na frente, ela não aguenta mais falar daquilo. Ela está quantas vezes lembrando, relembrando aquela situação. Então, quanto menos você expor um serviço mais aproximado, com um curto espaço de tempo, o resultado vai ser muito mais eficaz na questão restaurativa. Esse é o caminho. Tentar diminuir isso, a escuta, a delegacia especializada, todos são caminhos, mas precisa da palavra que foi colocada, o orçamento. Sem dinheiro, nada acontece. Com o dinheiro destinado, a gente consegue trazer todos esses benefícios que estão em alguns estados, principalmente no Sul, à frente da gente há algum tempo. A gente já vem falando isso. Então, todos falaram muito bem, de forma brilhante. Eu só queria colocar só mais a questão do fluxo, só para ficar um pouco mais claro. O conselho, normalmente, em 90% dos casos, ele já recebe a ficha do hospital. Mas existem outras situações de abuso, através de denúncias, Disque 100, 181, ligações anônimas, mas o que acontece? Você vai fazer aquela averiguação e você não consegue sentir, perceber nenhum sinal. Porque não fica marcas, você não consegue presenciar, e há uma negativa da criança, da família em si, você não consegue verificar de fato se está havendo uma violação ou não. E, no meu ponto de vista, para ser feito um exame, tem que ter um boletim de ocorrência, porque não é feito essa análise clínica sem essa ordem policial, essa requisição policial. Então, eu acho que todos os casos, independente de ter uma ordem policial ou não, deveriam ser analisados, porque muitas denúncias nós não conseguimos chegar naquilo, mesmo que esteja evidenciado. Alguns professores encaminham relatórios, mas na prática são tipos de lesões e violações que não deixam marcas. São marcas que estão lá mais no psicológico, no abuso psicológico, mas não tem uma marca física. E fica difícil de atuar nesses casos, sem um exame, sem outras maneiras de você aprofundar. Então, normalmente, os casos do conselho já vêm pronto e são esses que nós atuamos. Salvo aquelas exceções que há denúncia, a gente consegue averiguar, mas são os mínimos os casos. Então, eu acho que o caminho é esse, a rede está bem estabelecida, estão todos aqui, gente. Eu não estou vendo a falta de nenhum personagem. E quando a rede está completa, o mecanismo vai funcionar muito melhor, com as nossas falhas, evidentemente, mas hoje nós vemos todos presentes. Então, vamos correr atrás, gente. Muito obrigado. Muito obrigado, Cacassi. Parabéns aí, não só pela sua contribuição, mas pela sua atuação também lá no Conselho Tutelar. Bom, feito isso, tem mais alguém aqui na mesa estendida para se manifestar? Lá na plateia, alguém queira falar? Depois eu vou passar para a mesa principal para fazendo já algumas respostas e até debates, mas praticamente para ir para as considerações finais e os encaminhamentos finais. Fala o nome do senhor e a entidade que o senhor representa. Me chamo Adriano Barros, eu sou um cidadão da sociedade civil. Eu inicialmente gostaria de fazer menção a essa data, dia 18 de maio, que é o dia do combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Lembrando o primeiro caso no Brasil de Araceli Cabreira Sanches,
que foi brutalmente violentada e assassinada no dia 18 de maio de 1973, na cidade de Vitória, no Espírito Santo. E, a partir desta data, começou-se no Brasil a se observar esse tipo de crime. E somente em 2000, ou seja, 27 anos depois, foi instituído pelo então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, esta data como combate aos crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes. Nós estamos aqui, e muitos membros da sociedade civil organizada, pessoas de conceito, de nobre conhecimento em causas, mas eu gostaria de ressaltar uma coisa muito importante aqui. Eu ouvi falar várias siglas aqui, e nenhum esclareceu as suas siglas, as entidades que representam. Se você pudesse destrinchar essas 4 letras, dizendo o nome da sua associação, da sua sociedade, para que a gente na plateia pudesse ter conhecimento da associação que você representa de uma forma mais efetiva. Outra questão, senhores e senhoras aqui presentes, estamos falando muito na consequência. Tratar a consequência pós-violência. No dia... Deixa eu pegar para mim não cometer nenhum equívoco. No dia 15 de setembro de 2008, a lei número 8.574, criada nesse município, para se promover a Semana de Reflexão contra a Pedofilia ou contra crimes contra crianças e adolescentes. Alguém viu, durante esta semana, alguma manifestação pública, algum banner, algum informativo, alguma divulgação através da mídia sobre esse tipo de atuação, sobre essa lei? Existe aqui algum órgão de imprensa, a não ser um fotógrafo do jornal Cruzeiro do Sul, que esteve aqui, eu não sei se ainda está aqui? O Cruzeiro do Sul está. Onde estão as mídias? Onde estão? O que nós estamos fazendo efetivamente para que isso não aconteça mais? Nós estamos somente tratando causas, consequências. O que a gente está fazendo para contribuir, para que essas crianças não sofram isso? Um triste dado da ONU diz que na Europa, a cada 5 crianças, 1 é abusada sexualmente todos os dias. Dados da ONU. No nosso país, foram descobertas mais de 19 mil páginas na internet, tratando de crimes contra a criança. No Brasil se publica vídeos de 15, 20, 30 segundos que são vendidos para países da Europa, países lá para os Estados Unidos, a 4, 5, 3 mil dólares. O que nós estamos fazendo? O que as associações e entidades de classe estão fazendo para combater isso? Nós estivemos sábado de manhã, como bem disse o vereador Apolo, em praça pública, durante 2 horas, porque o nosso material, infelizmente, acabou. E o material que a gente tinha até veio de um outro estado para cá, para a gente fazer divulgação em praça pública. Até tinha algumas viaturas da Polícia Militar, nós pedimos, inclusive, apoio a eles. E durante 2 horas que nós ficamos na praça, mais de 7 pessoas pegaram o panfleto e disseram para a gente, eu sei bem o que é isso, porque eu já sofri essa violência quando criança. Vamos tornar isso público. Vamos tornar isso, criar aqui um debate técnico sobre casos de violência sexual. Por que esses casos não vêm à tona? Por que a gente não cria um fórum de debate para ouvir a sociedade de uma maneira geral sobre casos? Por que nas escolas não se promovem debates para conscientizar os pais sobre isso? O que nós estamos fazendo? Esse enfrentamento, tão bem colocado por muitos aqui, está todo mundo, as classes estão muito bem representadas, mas de efetivo, eu gostaria de ouvir aqui, o que está sendo feito? Publicamente falando, o que o executivo,
O que o judiciário, o que o legislativo, que tipo de ação tem promovido para que isso não mais aconteça? Porque uma criança abusada, infelizmente, existem estatísticas de que uma criança abusada, amanhã ela pode ser um abusador. Infelizmente, isso é fato. Eu ouvi uma fala de alguém dizendo que nem todos os casos de violência estão ligados à pedofilia. Me perdoe, mas infelizmente estão sim ligados à pedofilia. As estatísticas estão muito claras dizendo isso. Nós não temos campanha e projetos de saúde pública, aqui representada pela senhora que representa o secretário de Saúde Pública, efetivos nisso. Então, senhores, vamos unir forças para combater. Vamos criar um fórum de debate público, nas escolas, nas entidades de classe. Vamos tirar o banner dos ônibus falando só da dengue, e vamos colocar um banner enorme lá falando do crime contra a criança e adolescente, contra a pedofilia. Por que não se faz isso? Aliás, me perdoe o adendo, até mesmo para falar de dengue, os órgãos públicos somem da mídia. E me parece que para tratar de assunto de crime contra a criança e adolescente, ainda mais. Nós estamos subestimando a nossa sociedade quando imaginamos que todos têm acesso a redes sociais. Me perdoe. Então vamos usar as redes sociais para convocar um grande debate, para convocar uma grande concentração em praça pública para colher ideias para combatermos esse crime. Porque só falar na rede social é tudo muito lindo, é tudo muito bonito. Parece que todo mundo aqui, 100% tem acesso à internet, tem um computador em casa e vai acessar a qualquer momento. Não é verdade. Então, que os senhores se conscientizem além disso. E eu quero ler uma triste estatística aqui para vocês, muito triste, para que a gente comece a mudar um pouquinho. Em 2012, senhores, o Brasil, numa recente pesquisa, não muito distante, foi considerado ou se não, o principal país que comete crime contra crianças e adolescentes no mundo. No mundo. E para os senhores terem uma ideia, existem 52% de sites no Brasil que tratam de crimes contra crianças e adolescentes, que variam de 9 a 13 anos, e de 0 a 3 meses são 12%. 0 a 3 meses de idade. Crianças de 0 a 3 meses de idade sendo brutalmente violentadas na sua inocente pureza. E o que a gente faz contra isso? Quais conselhos aqui tratam de casos de crianças de 0 a 3 meses? Ah, mas em Sorocaba não aconteceu. Vai esperar acontecer para que a gente tome algum tipo de atitude? Vai esperar acontecer para que a gente vá correndo e crie alguma coisa para resolver o problema? Então sejamos nós proativos. Nós nos enganamos muitas vezes dizendo que vivemos na era da comunicação. Que comunicação é essa? Que a gente tem uma lei criada em 2008 para combater isso. E não se divulga, não se faz, não se noticia. Onde estão os órgãos para divulgar isso que não estão aqui? É um tema muito sério, tão sério quanto o problema de droga no nosso país. E como é que a gente está resolvendo isso? Eu gostaria de lançar um desafio para os senhores. Vamos criar um fórum de debate para discutir casos e ações de combate verdadeiramente a essa questão. Se não, senhores, vamos viver de fórum em fórum, procurando motivos para resolver problemas, para tratar de crianças violentadas, e não vamos chegar a nenhum tipo de solução. Muito obrigado, esse é o meu manifesto. Obrigado, Adriano. Parabéns pela manifestação. Quem mais da plateia? Seu nome e a entidade que está representando, por favor. Boa noite, meu nome é Yara, sou aluna do curso de PLP 2015, Promotoras Legais Populares, mas eu gostaria de falar como cidadã.
Achei muito interessante que vários órgãos, entidades, instituições, executivo, legislativo, estejam debatendo o mesmo assunto. Mas eu, como cidadã, eu não tenho filho ainda, mas se eu ver uma criança, souber de uma criança que foi violentada, eu não sei qual é o procedimento. Eu não sei para onde eu levo essa criança. Eu não sei o que eu faço com ela. Eu procuro a delegacia, o hospital, a escola. O que eu faço? Eu, como mulher, se eu for agredida fisicamente, sexualmente, eu vou procurar a delegacia da mulher. Mas se meu filho sofreu uma violência, o que eu vou fazer? Eu não sei o que eu faço. Seguindo esse ponto de orientação, não existe uma orientação efetiva para a sociedade. A sociedade, que é de fato quem sofre com isso, que são seus pais, seus filhos, não tem orientação sobre isso. Não existe uma abertura na mídia para ser tratado disso. Não pode existir a Semana da Violência Sexual Infantil. Tem que ser o ano todo. A semana do 18 de maio tem que ser durante o ano todo. Assim como é o combate do câncer de mama, por exemplo, que é tratado abertamente na TV, nos jornais, em vários meios de comunicação. Seguindo isso, eu gostaria de propor, eu não sei se isso existe também, um órgão municipal. Qual é o papel do município nessa questão? Tem muitas pessoas aqui, cada um trabalha da sua maneira, a sua forma, no seu local. Porém, todos tratam de um mesmo assunto, abordam uma mesma pessoa. Porque não existe um órgão onde essa pessoa vai direcionar, o companheiro ali do conselho tutelar comentou em relação ao fluxo. Para mim, não está claro esse fluxo. Esse órgão definiria esse fluxo. Essa criança precisa do atendimento psicológico, essa criança precisa do atendimento de saúde, um atendimento médico, precisa abrir um boletim de ocorrência, ela precisa de um abrigo. O que ela precisa? Acho que isso não está claro. Outra coisa é a questão, eu já ouvi falar de Conselho Municipal da Juventude, Conselho da Saúde, Conselho da Educação, N conselhos municipais, onde envolve todo cidadão comum que queira participar. Por que não criar um conselho contra a violência sexual? Com cidadãos que, de fato, queiram participar, debater, ajudar, se comunicar em geral com a sociedade. Porque também não pode estar fazendo isso. E a cobrança dessa Câmara ao município, porque muito falaram também referente à falta de verba. No meu ver, tudo tem que ser direcionado uma verba do município para certas coisas. E qual é a direcionada nesse assunto? Qual deveria ser? Então, qual é o papel do município nisso? Da prefeitura em si? Fica essa minha dúvida e desculpe se eu falei alguma coisa que já exista, mas eu, como cidadã, não tenho conhecimento e gostaria de ter. Muito obrigada. Parabenizar a Yara, obrigado pelas suas considerações e as suas propostas. E agora eu gostaria de fazer o seguinte, nós vamos... Ione, eu vou deixar você por último, tá? E aí, na medida... Não tem mais ninguém lá para se inscrever, né? Na plateia. E aqui também não, mas eu vou começar por aqui, tá? Para que possa fazer já em cima de tudo que foi perguntado, que foi falado, para fazer também as suas considerações finais, algumas respostas, algum complemento. E nós precisamos ir para o encerramento, já praticamente 22 horas. Mas, sem sombra de dúvidas, eu acho que o encaminhamento final a Ione pode fazer, mas se existe hoje aqui, pelo que nós estamos avaliando e aquilo que todas as entidades praticamente avaliou, que deu uma ampliada na presença, ampliou a participação, eu acho que ótimo isso, mas sem sombra de dúvida vai sair um encaminhamento, uma futura coordenação, uma discussão até para chegar no fórum e todas as propostas que foram colocadas aqui, para que aquilo que está no plano, ele de fato saia do papel. Acho que esse é um consenso que podemos sair daqui hoje. Então, doutora Ana Lúcia Beranger, presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, pode fazer, inclusive, as suas
considerações em relação a tudo que foi falado, colocadas as propostas, e aí já vamos também para o encerramento e agradecendo a sua presença, tá bom? Obrigado, viu? E parabenizar pelo trabalho. Nós temos o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que foi falado aqui como CMDCA. E nós estamos abertos, né? Nós nos reunimos todas as quintas-feiras, a partir das 14 horas, nós estamos abertos a quem quiser participar. É um fórum muito interessante para podermos debater profundamente esse assunto. Concordo que a prevenção em primeiro lugar e também tratar daqueles que estão sofrendo com o abuso. Eu também tenho dúvida com relação ao fluxo. Eu também já passei muitas vezes pela sala onde é feito o exame de corpo de delito, acompanhando algumas crianças, e vejo a dificuldade, porque a sala ela atende num pequeno horário. Você tem que estar lá antes do meio-dia, você tem que estar lá até 15 para o meio-dia, e você vai ser atendido a hora que o plantonista chegar, talvez lá pelas 2 horas, para passar por uma triagem, para ser atendido em seguida. Então, assim, realmente, essa parte do fluxo eu gostaria que, se alguém puder me esclarecer, se tem como melhorar, é importante, né? Mas, assim, como conselho, nós estamos à disposição. É muito gostoso estar com toda a rede aqui, e temos que melhorar, né? Então, deixo mais uma pergunta para a doutora Ione, se ela puder nos esclarecer. E muito obrigado ao convite e a todos os que estão presentes esclarecendo. Obrigado, não só pela presença, mas pelas contribuições. E a Ione vai anotando aí as perguntas e as propostas. Agora, passar a palavra para Fabiane, Tenente Fabiane. Sim. A Polícia Militar, ela tem trabalhado dentro da prevenção, que é a missão dela, né? Missão constitucional. Dentro da prevenção primária, nós estamos trabalhando dentro das escolas com o projeto PROED, que eu acredito que a grande maioria aqui de todos que estão presentes nessa sessão conhece. Não, pode ser por ouvir falar e muitas vezes até pelos seus próprios filhos que já passaram por esse projeto. E nós temos também o trabalho do JBA. O JBA é um trabalho que nós temos somente aqui em Sorocaba, né? Se não somente em Sorocaba, mas é o local, o batalhão que está trabalhando com mais afinco, né? Com relação a esse projeto. E trabalha dentro trazendo o jovem como líder de sua comunidade, dentro da escola. Então, ele se conhecendo como um líder social. É um projeto muito importante, volto a dizer que aqui em Sorocaba é referência, se não o único, né, que está fazendo esse trabalho. E nós estamos trabalhando dentro da prevenção primária. Com relação às crianças, nós já fizemos algumas campanhas. Não sei se alguém aqui lembra, mas tivemos nos ônibus folders dizendo sobre os pais para adotarem seus filhos se não seriam adotados. Não sei se alguém aqui se lembra. Então, nós estamos envolvidos nesse processo de prevenção. A prevenção não é somente a prevenção secundária, que é feita com viaturas, né, que vão até a comunidade, conversa com a comunidade. Também a prevenção primária, que é essa prevenção de fortalecimento da pessoa, para que ela não se coloque numa situação de vítima posterior, né? E principalmente com relação a crianças e jovens. Então, a Polícia Militar está à disposição para essa luta, né, que está sendo colocada em pauta hoje. E estamos abertos à conversa. Como que nós podemos ajudar dentro desse projeto? Que realmente é uma prioridade para nós. A mudança cultural para quê? Para que realmente não haja o crime. É interessante para nós não atuar somente após o crime, fazendo os flagrantes, né?
que todo mundo conhece. Prendendo o infrator, levando para a justiça, mas também o nosso sistema de justiça no Brasil é muito assim falho, então acaba a pessoa saindo e fazendo a mesma coisa, a reincidência é muito grande. Então, nós acreditamos que o melhor posicionamento está realmente na prevenção. E é nisso que, não só na repressão, que também é a nossa missão, nós estamos atuando com afinco na prevenção. E buscamos parceiros para isso. Então, esse dia é muito importante para isso. Para a gente conversar realmente, se conhecer e realmente estarmos juntos, assim como estamos fazendo há um bom tempo já, em parceria com a Prefeitura, com o Judiciário, com outros projetos que nós temos aqui com relação à violência na família. Nós também temos um projeto que é referência também no Estado, que a gente está trabalhando com o Serem, e nós fazemos a visita às famílias que são vítimas da violência, que estão nesse ciclo de violência. Então, realmente, a Polícia Militar de Sorocaba, nós estamos imbuídos na prevenção. E estamos contentes por termos parceiro nesse processo. Muito obrigada. Muito obrigado, Tenente. Primeiro Tenente Fabiane. Obrigado, viu? Gostaria de passar a palavra para a doutora Erna. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite, dizer que eu aprendi muito. Como eu disse no começo, a minha área de atuação não é essa especificamente, e então eu aprendi muito de tudo que disseram. E uma das coisas que chama atenção para mim em Sorocaba, eu estou aqui há 8 anos, sempre atuando no juizado especial civil, que nós temos eu já trabalhei na infância em outras comarcas, isso já há bastante tempo, há uns 10 anos, e uma das dificuldades que eu sentia é que eu me sentia muito impotente, e a gente percebia em cidades menores, com condições não tão boas, orçamentárias, dificuldade muito grande de apoio mesmo na rede. Então, eu senti uma impotência muito grande e isso aqui em Sorocaba, muito embora não atue diretamente na infância, eu percebo até do contato que eu tive no ano passado com a Secretaria da Educação, e alguns contatos que eu tive por causa da Justiça Restaurativa, que nós temos aqui muitas pessoas. A gente tem, tanto no terceiro setor, quanto no executivo, a gente tem muita gente com vontade de fazer o melhor, de conseguir, enfim, eu percebi da fala de todos, foi muito bom para mim poder ouvir todos aqui, para conhecer melhor o trabalho de cada um. E isso, na verdade, tudo bem, a gente sempre, lógico, quer melhorar, a gente quer se aperfeiçoar, a ideia é essa, mas eu sinto que aqui em Sorocaba a gente tem um campo muito bom para trabalhar. E são pessoas mesmo, pessoas que têm essa vontade de efetivamente alcançar o que todo mundo quer, na verdade, que é o bem comum, que todos nós queremos aqui. Então, isso é uma coisa que, para mim, é extremamente... chama muita atenção na cidade. E uma das coisas que foram ditas, que eu acho que são bastante importantes, além do foco na necessidade da criança que sofreu a violência, da criança e adolescente que sofreu a violência, que, sem dúvida alguma, é a principal necessidade, a primeira necessidade. Uma coisa que foi dita... desculpa, como é o seu nome de azul? Edeline, ela falou da importância da preocupação com o agressor também, Porque isso é uma das preocupações da Justiça Restaurativa também, de você fazer uma restauração, pensar não só na vítima, mas também no agressor, para que haja uma efetiva mudança, Para que, quando eu falei da Justiça Restaurativa como mudança, é nesse sentido, Porque você tem, quando o agressor, você consegue fazer com que ele se sinta, com que ele sinta aquilo como uma oportunidade de mudança, você não tem reiteração, E isso acho que talvez seja prevenção. Isso também, quando se fala de prevenção, acho que isso é uma preocupação
né? Então, quando você... tudo bem, você pode até estar tratando aparentemente da consequência, mas quando você procura voltar também a atenção para o agressor, e você acaba evitando, não é garantido, né? Mas é uma possibilidade, uma oportunidade para fazer com que esse agressor não seja reincidente. Então, eu aprendi muito hoje. Nós estamos começando na Justiça Restaurativa. Espero, quem sabe, a gente consiga até mais para frente estabelecer parcerias para aplicar mesmo os princípios da Justiça Restaurativa, quem sabe até a prática, né? Então, o foco agora estão sendo as escolas, para a gente tratar os conflitos nas escolas. Mas a Justiça Restaurativa é aplicável em qualquer área, porque trata do conflito. E o conflito, na verdade, ele existe em qualquer lugar. Pode até ser tratado em empresas, né? Enfim, onde existia, porque é uma forma diferente mesmo de lidar com o conflito. Então, mas o que eu queria dizer é que eu aprendi muito e agradeço muito a oportunidade que os senhores me deram. E como cidadã, acho que também eu estou à disposição para o que a gente puder fazer para, enfim, ter uma sociedade melhor. Obrigada. Obrigado, doutora. Sem dúvida, é um aprendizado para todos, porque, pelo que foi colocado aqui, tem a questão do fluxo, tem, né, falta de estrutura, são uma série de coisas, né, que foram colocadas, e, sem dúvida, foi uma noite também de muito aprendizado, e eu gostaria de agradecer, né, a presença da senhora, porque vai ajudar com certeza desse enfrentamento e muito. Eu gostaria agora de passar a palavra vou deixar o Apolo por último, a doutora Ana Luísa, tá? Que é a delegada titular da Delegacia da Mulher de Sorocaba. Realmente agradecer, então, mais uma oportunidade da gente poder debater um tema tão importante, né? Tão intrínseco na nossa sociedade. Eu queria só retomar, então, algumas perguntas que foram feitas, que eu acho de grande valia. Primeiro, que a Delegacia da Mulher, como órgão da segurança pública, a função dela atuar somente após o crime acontecido. Então, toda essa situação de prevenção, ela é absolutamente importante, é um desejo da sociedade para que a paz reine, mas o órgão da Polícia Civil, ele vem, então, atuar naqueles casos em que o crime já ocorreu. Necessário e importante para que se aplique a responsabilização àquele que cometeu um crime e não sabe viver em sociedade, infelizmente precisa ir ao cárcere, claro, respeitando sempre todo o judiciário, a OAB, o direito à defesa, mas é uma pessoa que, em tese, violou uma das normas da sociedade, a Polícia Civil vem, então, atuar nesse sentido. Como eu disse no começo, a Delegacia da Mulher atende os casos em vítima, criança e adolescente. Então, havendo um crime, uma vítima, alguém que saiba de uma vítima de crime, seja ele violência sexual, seja ele qualquer outro tipo de violência contra a criança e adolescente, pode sim registrar sua ocorrência junto à Delegacia da Mulher, é uma das portas de entrada para o registro desses fatos. Também pode se utilizar do Disque 100, que é exclusiva, uma ferramenta de denúncia anônima, que muito eficaz, inclusive, para a gente. Pelo menos a gente consegue balizar e checar cada uma delas para ver se existe ali realmente algum lastro de veracidade nessa denúncia. E a pessoa pode fazer de modo seguro, de modo anônimo, sem ser identificado de forma alguma. O Disque 100 é um disque denúncia que vem exclusivamente para a polícia, no campo da Polícia Civil, para a Delegacia da Mulher. É uma ferramenta muito importante, o Disque 181 também faz esse papel. Com relação à criação da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, é um sonho, né? É um sonho, eu, em particular, como membro da comissão também já há algum tempo, é um sonho, é um desejo que a gente tem de poder cada vez mais especializar o nosso atendimento. Eu posso dizer que dentro da violência doméstica, a Delegacia da Mulher tem um grande know-how aí, uma participação importantíssima, agora com a Vara da Violência Doméstica, e nós fomos, enquanto rede também,
aperfeiçoando, aprimorando. E aquilo que é bom, eu acho que a gente precisa replicar. Então, fica aqui a sugestão. Para a rede da violência doméstica, nós fazemos reuniões mensais, então nós tratamos de casos práticos, inclusive, quase todo mundo sabe o nome das vítimas, o nome da família, onde mora, e isso é um ganho importante, porque não existe essa burocracia de você oficiar, de você falar, nas reuniões a gente trata e fala, olha, veja para mim, por favor, vamos atender o caso daquela senhora, e é bem mais rápido, bem mais célere, a resposta para a sociedade é mais rápida, e a sensação de impunidade muito menor também. E se isso fosse aplicado à nossa rede aqui, e eu acho que hoje fizemos reflexões profícuas nesse sentido, eu acho que nós vamos ter bastante sucesso. Com relação ao CERAV, acho que foi a Carolina que mencionou do tratamento do agressor, Eveline também, o Sim Mulher, na área da violência doméstica, ela realmente implantou esse núcleo de atendimento psicológico ao agressor. Tem também no CDP o sistema Carpe Diem. Cada vez que alguém dá entrada no CDP e é a primeira vez em que ele vai encarcerado, ele entra num programa em que ele passa por atendimentos psicológicos, e isso tem diminuído a reincidência. No caso da violência doméstica, a gente tem o CERAV, e o juiz da vara da violência doméstica, ele aplica, enquanto pena acessória, que esse agressor participe de pelo menos 1 ano de tratamento psicológico, além da pena que ele vai ser submetido. Isso também vem tendo uma resposta importantíssima, e a demanda desse agressor, aquilo que ele traz de como ele não sabe resolver o conflito senão na violência. E ele, então, reflete sobre isso e começa a encontrar outra metodologia, outro modo interno de resolver os seus conflitos, passando longe da violência, principalmente, no nosso caso aqui da violência contra criança e adolescente, isso vai ser importantíssimo, né? E também a questão do IML, que alguém tocou, eu conversei semana passada com o novo diretor do IML. Então, nós conseguimos alinhar algumas coisas importantes. Uma delas a gente já tinha conversado, né, Ione, na época da formação do plano, que até 72 horas do fato acontecido, da violência sexual acontecida, o IML vai atender essa vítima, assim, logo depois do registro do boletim de ocorrência, vai atender essa vítima imediatamente. O delegado aciona e o IML, então, vai para a sala 60, lá no regional, e vai fazer o atendimento dessa criança. Também pode ser um adulto, mas no nosso caso aqui da criança e do adolescente. 72 horas, então, o IML pode atender, vai atender. Passadas 72 horas, o IML vai ser acionado, sim, mas através da requisição, depois do boletim elaborado, a vítima vai até a sala 60, no hospital regional, e vai ser atendida pelo médico. Combinamos, sabedores de que havia essa reclamação pela demora do legista, principalmente no caso de criança, a gente sabe também que é muito cruel isso. Então, combinamos com o IML que, a partir do momento que nós fizemos a expedição da requisição, vai para a sala 60, e o próprio hospital, chegando a vítima ali, vai entrar em contato com o médico e ele vai atender imediatamente. É uma promessa do novo diretor do IML, que a gente vem já há algum tempo batalhando, e conseguimos, então, que ele possa atender o mais rápido possível toda essa demanda da violência doméstica. Começa a partir da 13h, os atendimentos, e vai, se não me engano, até às 17h, no caso de não ser às 72 horas. E estando dentro do período de 72 horas, a gente fala esse período porque é o principal para que se tomem todas o coquetel contra DST que a rede de saúde aplica, né? Então, nessas 72 horas, o médico vai a qualquer momento. Eu queria agradecer mais uma vez essa oportunidade, dizer que esse fluxo que a gente esse fluxo já existe, nós podemos, sim, aprimorar cada vez mais os ofícios de encaminhamento para onde quer, por onde quer que essa vítima entre, dê entrada nesse sistema, nessa rede, ela deve ser encaminhada para os demais. Então, entrou pela saúde, entrou pela educação, entrou pelo conselho, entrou pela delegacia, entrou pela polícia militar, que atendeu na rua, não importa. A polícia militar leva para a polícia civil, nós fazemos encaminhamento para a saúde e assim por diante. O importante é que essa vítima tenha, assim, a exemplo da violência doméstica, seja atendida em sua totalidade
exatamente com esse congraçamento entre todos os órgãos que trabalham nesse ramo. Muito obrigada, a Delegacia da Mulher está à disposição. No tocante à Delegacia da Proteção, já existe um protocolado em andamento, que eu esqueci de mencionar, e eu gostaria que pudesse até constar de fazer uma moção, uma gestão que seja junto ao governo do Estado, para que seja o mais rápido possível implantada essa delegacia, que vai ser um ganho para a cidade e de vanguarda, porque eu acho que eu não conheço no Estado de São Paulo nenhuma delegacia especializada no atendimento da criança, a não ser as delegacias da mulher, que fazem a somatória dessas duas demandas. Obrigada. Então, doutora, dá para... Só uma perguntinha. Tem alguma cidade do estado que já tem essa delegacia? No estado de São Paulo, não. Que eu saiba, não. No Rio Grande do Sul, nós vimos uma em Brasília e não tinha uma também em Minas? Curitiba. Ok. Então, o que nós podemos fazer aqui nesse caso? Todos os vereadores têm um relacionamento com o deputado A, B ou C, mas é evidente que nós vamos encaminhar isso para os deputados estaduais da nossa cidade. O pastor Apolo representa aqui, com certeza, o Carlos César, nós temos a Maria Lúcia, temos o Raul Marcelo. Então, os deputados estaduais de Sorocaba e até da região, nós encaminharemos esse relatório já com esse pedido especial para que se faça gestão junto ao governo do Estado, e dá para a gente mandar também, inclusive, para os secretários responsáveis pela pasta e até o governador, tá, para fazer esse encaminhamento. Olha, eu não tenho palavras para agradecer, porque realmente é um sonho para todos nós aqui que militamos nessa área, que temos isso dentro do nosso coração, essa necessidade desse atendimento especializado, da nossa oitiva especial, dessa criança sendo desde muito cedo atendida em todos esses campos. Eu realmente não tenho palavras se efetivamente a gente conseguir. Vai ser um prêmio, vai ser um presente. Dá para fazer eu agradeço. Dá para fazer, não simplesmente, você manda o relatório, ele fica um pouco evidente que nós temos como papel político, está cobrando, talvez, viu, Apolo, fazer os vereadores aqui presentes, chamar os deputados aqui para uma conversa específica desse assunto, aí você, Ione, organiza e vem, né, na sala de reuniões aqui. Eu acho que fica bem mais formal, né? A doutora vem também, quem puder comparecer. Eu me coloco à disposição para participar. Uma alavancada nisso, que eu sei que não é o sonho e é a vontade de todos vocês, tá bom? Acho que fica bem, né? Dá para fazer isso, né, Paulo? Já fizemos isso em outras ocasiões com outros temas, né? E é possível fazer isso também. Tá bom? Obrigado e parabéns, né, pela presença. Eu gostaria de agradecer pela contribuição e a luta constante, né, também nesse tema. Agora eu vou passar a palavra para a doutora Mirsa, representando aqui a Secretaria de Saúde, junto com a Marilene, o Executivo, né? E tem representação também da educação, mas sobrou para a Mirsa, acho que essa questão, inclusive, do orçamento que você foi perguntada por alguns colegas aqui presentes, inclusive com mais ênfase pelo Heitor, tá bom? Haja saúde, né? Na verdade, haja saúde mental. Eu acho que eu não tenho essa informação nesse momento de se entrou no orçamento alguma verba destinada a fazer principalmente a questão da prevenção ou de outros recursos, de outros custeios que este plano vai exigir. Então, eu não tenho acesso a essa informação, posso até me comprometer e depois enviar alguma informação aqui para o vereador para que ele divulgue. Eu gostaria de dizer o seguinte, que sem prevenção, né, intersetorial vai ficar muito difícil. Eu acho que eu fiquei imaginando a campanha que está sendo sugerida, uma campanha permanente, uma campanha persistente, mas que a gente possa construir este folder, ou esta mensagem, de uma forma coletiva e intersetorial, primeiro. E mais, eu gostaria de, se possível, ao formular um folheto para fazer a prevenção, que a criança ou adolescente pudesse participar.
Claro que isso tem que ser cuidadosamente construído, não é qualquer coisa. Porque eu, enquanto técnica, apesar da escuta qualificada que posso oferecer dentro da área da saúde, eu vou dizer coisas que têm a ver com o nosso olhar sobre essa pessoa que sofreu da violência. E ela, o que diria? Como é que ela gostaria? Isto é voluntário, absolutamente. Eu estou apostando assim, que alguém que tenha passado por essa experiência dolorosa, em algum momento pode ser que diga o que é que ela gostaria que contivesse numa mensagem para evitar que isso aconteça com outras pessoas. Então, eu incluiria enquanto interlocutor aí. Não há prevenção sem informação. Não há. Então, a gente tem que realmente cuidar da informação. A mídia, também uma outra coisa da contextualização. Me incomoda um pouco que por que tantos dados, por que tantos casos, por que isso está não crescendo? Se a gente pegar a televisão, a exploração do corpo infantil está dada. E a gente aplaude. Então, contextualize um pouco. Né? Crianças cada vez mais jovens se expondo na televisão para vender produtos. Com trajes menores, como se fosse uma adulta. Há um contexto cultural que a gente precisa tomar conta disso também. Por quê? Porque há um incentivo da admiração nesse corpo infantil, etc, etc, etc. Então, eu acho que precisamos, inclusive, chamar aqui, porque na semana passada eu estive numa outra, foi uma sessão de homenagem honrosa. Cadê os psicanalistas de Sorocaba? Que podem contribuir também com essa leitura do que significa esse aumento da pedofilia na nossa época, em função desse desejo dos adultos por um corpo infantil. Temos que ouvir. Tem várias pessoas aqui que poderiam contribuir com essas informações a partir da ciência. Acho também que é mais difícil ainda, e aí a gente tem que dobrar o cuidado quando você coloca como é que eu vou lidar com aquela criança que foi abusada sexualmente e ela é uma criança com necessidades pessoais, especiais. Aquela criança que não reclama, aquela criança que não revida, aquela criança que é abusada e a gente vai ficar sabendo, talvez até por uma outra fonte que não ela mesma. Então, essas crianças com necessidades especiais, então, merecem da nossa parte uma atenção mais ampliada ainda. Também queria dizer que, do ponto de vista da RAPS em Sorocaba, a Rede de Atenção Psicossocial, as unidades básicas de saúde, que são 31, também podem estar dentro desta rede para acolher os casos que chegarem. E claro que vamos ver como é que isso se comporta. Não é só o CAPS infantil. A unidade básica de saúde também oferece saúde mental na atenção básica. É só uma questão, de novo, da informação circular um pouco melhor. Eu acho que a gente mede sempre os casos que aconteceram. E aí eu fico pensando como é que a gente mede a prevenção. A gente só vai poder medir a prevenção mais lá na frente, quando os casos começarem a diminuir. Então, a nossa prevenção deu resultado. A gente não mede os casos que não ocorrem. A gente mede os casos que ocorrem. Mas, de todo modo, acho que isso tem a ver, uma coisa muito importante com toda a setorialidade, a educação. Como é que a escola está cuidando disso? Como é que a escola informa? Como é que a escola educa sexualmente? Enfim, por aí vai uma série de outras medidas que eu sei que estão aqui postas e que a gente vai ter que fazer realmente, talvez um fórum para aprofundar as discussões, para poder encaminhar melhor. E eu só queria terminar dizendo que hoje, além do dia do combate à violência, né, a sexual à criança e ao adolescente, hoje também se comemora no Brasil, né, a luta, o dia 18 de maio é o dia da luta antimanicomial. Então, hoje tive vários eventos e tal. E o manicômio, ele é uma questão não só de uma instituição fechada, mas é também de uma mentalidade fechada.
O pior manicômio é o manicômio mental, aquele que não permite que a gente evolua nas ideias e nas propostas. Então, nesse sentido, eu estou muito contente, de verdade, é a primeira vez que eu vejo numa casa de leis, né, reunir os setores que de fato vão dar conta de toda essa problemática do cuidado com a criança e o adolescente. A questão do abuso sexual é, né, a alavanca disso, mas é o cuidado da criança, com a criança e adolescente, e inclusive para a gente não repetir histórias passadas, né, de segregação de alguns casos que a gente não sabe direito para onde encaminhar. Então acaba colocando num lugar fechado, achando que lá está sendo cuidado. Não é assim. Então acho que é um momento histórico mesmo, é um dia histórico. Duas comemorações, pelo menos para mim. O dia, né, da comemoração de uma prevenção de verdade em relação ao abuso sexual da criança e do adolescente, e o dia da luta antimanicomial. Eu agradeço, estou à disposição, comecei agora, mas a gente vai retomar. Gostaria muito de aprofundar tudo isso, também atualizou muita coisa para mim, todas, principalmente a pessoa da Defensoria, né? Acho que tem coisas aí, para mim, pelo menos, é muita informação, eu fico imaginando como é que a gente passa isso para a população, né? Quer dizer, eu imagino um folder, dizer assim, como prevenir, né, essa ação de abuso sexual da criança e do adolescente. O que é que a gente colocaria de verdade em 3 ou 4 páginas para panfletar a cidade e ver que com isso, de fato, esses casos vão diminuir, certamente em algum momento. É isso. Obrigado, Mirsa. Agradecer a sua presença e dizer que, de fato, hoje é o Dia Nacional também da luta mundial, né? Da luta antimanicomial. Eu tive a felicidade, pastor Apolo, de quando eu assumi aqui em 2009, a primeira audiência pública que eu fiz foi no dia 18 de maio, tremendo pra caramba, porque foi a primeira audiência pública que eu fiz. Foi no dia 18 de maio, por conta do movimento Flamas, na época, né, que foi feito um grande movimento aqui. Eu acabei, eles deram a honra de dar essa audiência pública para que nós fizéssemos, e foi a primeira que eu fiz, né, em 2009, quando eu estava iniciando aí do primeiro mandato. Mas eu quero agora passar para a Ione, para suas considerações finais e o fechamento. Só, viu, Adriano? O Adriano ficou preocupado, e você tem razão, que às vezes a gente fala a sigla e não, né, não fala o que é direitinho. Eu estou aqui com toda a lista das entidades presentes. Eu vou fazer questão de pedir para a Carol, que está fazendo o nosso relatório, nós vamos, até pela importância do dia e a presença, né, de todos vocês aqui, mas assim, discriminar todas as entidades, colocar direitinho, né, para depois a Ione e a coordenação poder trabalhar com todos vocês e ter um processo, inclusive, de entendimento, de papéis. Acho que isso é interessante. Vou pedir para fazer isso, tá? Porque foi muito rica a noite, nesse sentido, inclusive, da participação, mas é verdade, o leigo e a gente que está aqui, o dia a dia, ser muitas siglas que aparecem aqui, você não sabe, você acaba não entendendo, e é providencial essa sua ponderação e, no caso, essa sua sugestão, tá bom? Fala no microfone, porque nós estamos, isso tudo é gravado e depois, né, já fica registrado já como proposta. Tá certo. Só reiterando, eu tenho esse material pronto, não sei, talvez aqui ninguém tenha ficado sabendo do trabalho que foi feito no sábado em praça pública. Eu tinha apenas 400 exemplares desses folders. Nós tomamos o cuidado de distribuí-los principalmente a pais que estavam com seus filhos no sábado pela manhã. E esse material está pronto, ele existe. Claro, também estou aberto a sugestões, caso alguém queira retirar ou acrescentar alguma coisa.
para que a gente se una em prol desse caso, dessa causa, na realidade, que é tão importante. Só fazendo um adendo, eu faço questão de fazer essa colocação. Eu sou paranaense, mas estou em Sorocaba entre idas e vindas há 20 anos. E a cidade em qual eu morei durante 12 anos passados, que foi Cascavel, no Paraná, foi a primeira cidade no Brasil a aprovar uma lei de ter a semana inteirinha custeada pelo poder público de combate à violência contra a criança e adolescente. Para vocês terem uma ideia, a semana passada nós tivemos membros do Senado Federal falando com professores e órgãos públicos de universidades. O promotor público José Carlos Fortes, que acompanhou muito bem o senador Magno Malta na CPI da pedofilia em 2008. Então, que a gente crie, a partir disso daqui, uma unidade forte, representativa, responsável e produtiva em tudo isso. Eu me coloco à disposição, através do pastor Apolo, caso quem queira informação, para que juntos eu me associe a isso para a gente realizar esse trabalho. Obrigado. Obrigado, Adriano. Agradeço muito pela sua contribuição. Nós precisamos exatamente disso, não só essa questão mais das contribuições que a gente faz aqui, acaba fazendo essas audiências públicas, mas você está citando, inclusive, avanços em cidades, né, específicas que estão um pouco mais avançada essa discussão. E aí, Apolo, o Apolo fez um trabalho aqui, junto com o vereador Gessé, e qual foi o outro vereador que está trabalhando no levantamento das leis, né, um arquivamento disso, que eu acho que é importante. Você citou uma lei aqui, né, que eu, particularmente, eu desconhecia. Eu estou aqui, né, essa lei, honestamente, eu desconhecia essa lei. Acho que tem que levantarmos aí todas as leis existentes no município, as leis no Estado, as leis na União, que é para que a comissão também possa fazer um estudo da viabilidade e a implantação e o descumprimento disso, né, porque está descumprindo. Tem uma lei, o município acaba descumprindo por desconhecimento até de quem está por aqui. Tá bom? Ione, com a palavra. Eu vou fazer as minhas considerações finais, dizendo que eu estou muito feliz com todas as falas, né, que tivemos aqui hoje à noite. Acho que o grupo, como o Cacá falou, está bem representado, né? Nós já somos um grupo de rede. E é importante que a gente também coloque algumas questões a partir do que a gente ouviu, para a gente ter o esclarecimento do que a comissão preza, né, nas suas ações. Essa comissão ela vem trabalhando sem recursos financeiros, viu, gente? Nós precisamos de recursos nas nossas manifestações, como a gente fez hoje de manhã, para termos panfletos, para termos os balões que a gente entrega, nem as plantas, né, que nós entregamos hoje pela manhã, nós não tivemos custeio, porque foram os presidiários da penitenciária que cometeram delitos sexuais, que plantaram e nós entregamos para a população como um gesto de carinho e de reparação desses presidiários. Então, eu quero dizer assim, até o momento, né, nessa quase uma década, trabalhamos sem recursos financeiros. Então, está na hora do poder público, né, colocar nas suas prioridades, e eu não estou falando só município, não, estamos falando do judiciário também, né, quando a gente ouve a colega aí dizendo falta profissional, tem muita demanda, né, então Ministério Público, Judiciário, a gente precisa, Defensoria, né, a gente precisa de profissionais. A gente precisa, porque a gente vai sempre se deparar, né, com a questão orçamentária, nas dificuldades para fazer implementar, para fazer funcionar, implantar e implementar o plano que a gente idealizou para a cidade num coletivo. Isso é muito importante. Quando o colega Heitor, né, Heitor, pergunta da questão orçamentária,
ela está prevista no plano, né, no eixo 3, por isso que eu trouxe o eixo 3 hoje para a gente discutir. Está aqui, olha, garantir no orçamento público a previsão de recursos destinados à execução do Plano Municipal de Enfrentamento, com o ajuizamento, em sendo necessário, das medidas judiciais cabíveis. Está previsto, né? A gente conta também com o Poder Legislativo e estamos contando com o Poder Executivo também. Esse plano ele foi apresentado para o Executivo em 2013. Tem que fazer parte, e não foi só para o Executivo, não, chamamos todas as instituições pedindo que considerassem o plano nos seus planejamentos 2014 e 2015. É isso que a gente está esperando agora, né? Tá na hora de fazer a lição de casa, né? Todo mundo. Eu acho que estamos bem representados aqui. A ideia do diálogo é para que seja um diálogo franco, onde cada um assuma as suas responsabilidades, né? Em defesa das crianças e adolescentes. Nós estamos falando de um crime, gente, que, infelizmente, eu digo infelizmente, ele perpassa do ambiente familiar aos nossos protetores, né? As instituições que são ilesas, que jamais pensaremos que vão cometer crimes, não é? É só abrir o jornal, não é? Instituições religiosas, exército, e daí para fora. A gente sabe que é muito mais sério em nossos ambientes familiares, né? Tem isso também, isso foi muito colocado aqui. Então, nós estamos falando de um câncer, né? Que nós gostaríamos que fosse curável, gostaríamos muito que fosse curável, mas é uma batalha árdua, como eu disse, é incansável. Né? Nós estamos falando de fóruns, viu, Adriano, que a gente já vem realizando desde 2006, 2007, como o Passim colocou aqui para a população. A gente já conclamou a população e estamos de novo conclamando. Venham, participem. Né? A moça Yara do PLP falou aonde existe aí algo do município, né? Algum órgão do município onde a gente possa discutir essas questões. Esse é o órgão, gente. Essa comissão de enfrentamento é um órgão, é um dos órgãos. Nós estamos aqui muito bem representados. Cada um de nós diz, nossa reunião acontece dia tal, né? Então, a população também precisa participar, esse é o momento da participação, né? Na efetivação do plano, né? Daquele que está ouvindo e diz, eu posso contribuir com as minhas ações, eu posso ir às ruas, eu posso ajudar na prevenção. Eu concordo com a Mirsa na questão da prevenção, mas para nós a importância do diálogo hoje está muito mais na clareza do fluxo, na clareza dos números. Nós precisamos saber. Não dá para passar 2 anos sem saber, sem cuidar, sem proteger. Esta comissão quer proteção. E para proteger, nós precisamos saber quantos números, aonde acontece. Né? O sistema integrado, a gente vem incansavelmente pedindo para essa gestão, para que seja implementado, para que aconteça. Né? O observatório, que a gente sabe que é também um caminho, né? Para a gente poder melhorar o fluxo. Alguém perguntou aqui, como melhorar o fluxo? É um observatório, acho que foi você, né? Alguém perguntou, enfim. É através do observatório. Se a gente tem a clareza para onde a gente olha, porque é um crime em que as pessoas não olham, viu, gente? As pessoas ficam cegas, está acontecendo na nossa casa e nós estamos cegos para esse crime. Os profissionais, os gestores também, infelizmente. É um tema difícil. Se a gente for abrir os olhos para cada situação que acontece ao nosso lado, nós vamos desistir do ser humano. Nós não queremos desistir do ser humano. Muito pelo contrário, nós queremos acreditar na capacidade de recuperação do ser humano. Somos seres humanos. Erramos. Mas podemos também reparar nossos erros, nós acreditamos muito nisso.
Eu abri outro dia o site da igreja e vi lá o Papa Francisco reparando os erros da Igreja Católica, num discurso, criando uma comissão para cuidar dos casos de pedofilia na igreja. Quer dizer, todos, é um momento de todos, né? Olhar para a situação e ver em que situações nós estamos implicados na questão do crime ou da vitimização. Muitas vezes nós passamos por ela e nem nos damos conta. O colega falou lá atrás, os crimes acontecem com bebês, sim. E nós não temos a consciência de que aconteceu. A gente fala do pai como agressor, mas a mãe também é agressora, viu, gente? A mãe também. A gente não pode esquecer isso. Então, é muito mais amplo, né, e complexo, como a Marilene colocou, né, e exige de nós, né, um esforço contínuo, né, permanente. Por isso que a gente não se cansa de vir aqui, a gente precisa continuar vindo. Né? Alguém falou, então, eu acho que eu respondi, né, que não está contemplado no plano essa importância orçamentária, mas nós realmente não falamos de valores, porque eu acho que isso é uma questão que vai depender muito. Quando a gente fala de observatório, a gente já discutiu com a vice-prefeita, precisa de uma pessoa lá para nos ajudar a manter aberto o observatório todos os dias, né? O nosso trabalho é voluntário, mas precisa ter uma pessoa, um equipamento. Essas questões a gente está discutindo ainda. A gente não tem... E essa comissão, ela não é deliberativa de forma alguma, mas ela quer velar pela questão que nos propusemos a fazer, né, em defesa das crianças e adolescentes que sofrem abuso sexual na cidade. E eu acho que... E também agregar esse esforço que nós estamos fazendo aqui hoje, de que todos possam olhar para a questão das violações sexuais, e que, como está acontecendo aqui hoje. Então, eu fico muito feliz, eu tentei... responder um pouco aqui para vocês tudo o que eu ouvi, né? Essa questão da delegacia, ela é importante, foi levantada pela Iara lá do PLP, dizendo aonde eu levo a minha criança, né, quando acontece o abuso. A gente bate muito nessa tecla também, e eu acho que essa proposição já saiu daqui, a gente vai sentar, né, Isídio, para pensar nas outras proposições que estão saindo, mas eu fico muito animada com as discussões, e eu acho que elas têm que ser nesse nível mesmo, né? de clareza e de objetividade, para que a gente continue em grupo, né? nessa responsabilização de todos, para resolver essa questão dentro das nossas possibilidades. Né? Cada um contribuindo um pouco, com certeza nós vamos avançando mais. A gente sabe que cada setor aqui tem as suas limitações pessoais, os sentimentos de impotência, mas se a gente não discutir juntos sobre esses sentimentos também, a gente continua no sentimento de impotência. E não é isso que a gente quer. A gente acredita muito nessa ação potencializadora aí que né, o Passim, né, o Rogério do Passim trouxe com muita propriedade, porque é através da comunicação, sim, que essa ação se dá. É através das minhas aceitações de responsabilidades que a ação potencializadora vai acontecer. Né? E eu estou muito feliz com o resultado, não sei vocês, mas vamos sentar, né, para colocar isso no papel, criar a moção para a questão da delegacia e continuar o trabalho, porque nós começamos um trabalho de visitações às instituições, né? Começamos pela Associação Criança e foi muito boa essa aproximação, mas continuar esse trabalho através do CMDCA, que está abrindo as portas também para a comissão, de modo que a gente tenha não só acesso a esse recadastramento, né, que você colocou, Ana, mas que a gente possa ter uma aproximação verdadeira sobre os trabalhos, né, relacionados
as prevenções que estão sendo realizadas. A gente já começou na comissão a fazer um levantamento muito simples disso, mas se vocês tiverem também dados mais precisos, né, e a gente puder acompanhar através do observatório, eu acho que as ações na cidade elas vão se ampliar muito. Isso é importante também. Eu acho que eu contemplei todas as questões, né, e agradeço e voltaremos quantas vezes forem necessárias. Muito obrigada, viu? Obrigado, Ione. Parabéns pelo trabalho, né, pela mobilização, pela insistência, inclusive, no tema, né, que nós sabemos que você tem. Nós temos aqui a representação do vereador Dini. Quer fazer sua consideração final, doutor Alexandre? Obrigado pela presença. Dá um abraço do Fernando. O Alexandre está representando aqui o vereador Fernando Dini. Carlos Leite, alguma consideração final? Queria somente, mais uma vez, parabenizá-lo por todos que participaram e manifestaram, a doutora Ione, pela sua clareza e pelo seu empenho nessa comissão, nesse trabalho. Eu acho que hoje, nesta audiência, ficou muito claro de que a comissão, as entidades, as organizações estão trabalhando. O que nós não podemos permitir é que fique ausente desse trabalho, não só na ajuda financeira, mas também, como foi colocado pelo cidadão ali, a responsabilidade do poder público em estar realizando e concretizando aquilo que é lei na nossa cidade. É o programa, é o trabalho, é a divulgação. Se hoje está ausente essa participação do poder público, essa audiência deve ser cobrada ainda mais para que tenhamos efetivamente um trabalho sério no combate à violência de criança e adolescente. Obrigado, Eusídio. Obrigado, Carlos Leite. Com a palavra agora o vereador Apolo. Suas considerações finais. Quero também parabenizar vocês, Ide, mais uma vez. Parabéns por essa audiência, por essa iniciativa, e que a gente possa ter muito mais, porque acho que os assuntos que foram levantados, que foram abordados, muito importante, de grande relevância, e tenho certeza que as próximas nós teremos muito mais pessoas aqui interessadas nesse assunto. Eu ainda continuo batendo na tecla da minha bandeira da prevenção e, claro, reconhecendo o trabalho. Aquilo que a prevenção, infelizmente, não puder fazer, eu agradeço de coração aquilo que vocês têm feito, porque a prevenção, como foi dito, que ela só pode ser notada se diminuir os casos daqui para frente. Mas aquilo que a prevenção não conseguir atingir, eu tenho certeza que vocês estão de braços abertos para acolher essas crianças, adolescentes, que infelizmente sofreram esse tipo de abuso. E que nenhum de nós venhamos a desanimar. Eu que não desanime junto com uma equipe na prevenção, e vocês que trabalham pós-prevenção. Talvez vocês perguntam, mas pastor, vereador, o senhor não trabalha pós-prevenção? Trabalho e me coloco à disposição naquilo que vocês precisarem. Eu trabalho muito pós esse trabalho com respeito a jovens drogados, jovens viciados, que infelizmente a gente não consegue também prevenir isso, mas eu tenho trabalhado muito na atuação de jovens que querem se recuperar das drogas. Eu tenho trabalhado muito e tenho visto o fruto de pessoas recuperadas. Como eu tenho certeza que vocês já têm visto e verão muito mais ainda esses adolescentes e crianças serem recuperadas, restauradas e devolvidas à sociedade com uma mentalidade realmente muito importante. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, Apolo. Vereador Apolo, gostaria de agradecer a todos os vereadores aqui presentes, a representação do doutor Alexandre Fernandini, todas as entidades. E como é que nós temos trabalhado quando a Ione nos procurou com um grupo de pessoas e entidades para discutir um pouco esse assunto? Desde a primeira audiência há pouco, nós temos trabalhado o seguinte: logo, assim, se produz um relatório, se corrige o que tem nesse relatório das propostas, depois faz uma reunião de trabalho para ver as responsabilidades. Então, nesse quesito aí, nós vamos contar com todos vocês nessa reunião de trabalho. Tem uma coordenação, né, que, na minha opinião, hoje vai ter que ser ampliada. E contamos, Apolo, com Carlos Leite, Apolo, o Dini, né? O Dini já faz, junto comigo e o Apolo, faz parte da Comissão de Saúde, né, vereador Carlos Leite, que nós possamos colocar o legislativo nessa discussão. Inclusive, o vereador Irineu tem uma lei nesse sentido, a gente possa ampliar
esse respaldo e apoio legislativo, né, para que a gente possa fazer um bom debate com o Executivo de investimento e que se transforme, evidentemente, em políticas públicas efetivas, planejadas, com orçamento, com metas estabelecidas, para que se possa atingir os objetivos e os sonhos que foram colocados aqui hoje, que é o sonho evidente da prevenção, em acontecendo qual é o fluxo, né, para fazer essa retratação ou essa, né, reparação, vamos dizer assim. Cacassi, isso aqui é... Queria fazer um complemento que é importante, a gente não mencionou. Existe um outro plano municipal da primeira infância, inclusive a Mari está presente, que ela representa esse plano, e está contemplada a questão da violência sexual nesse plano com destaque. É uma das ações finalistas, então, no plano da primeira infância também a questão da violência sexual vai ser bem abordado. Que é até 3 anos? 0 a 6 anos. 0 a 6, isso, tá bom. A primeira infância. É só isso, obrigado. Tá joia. Obrigado, viu? Então, gente, eu quero, em nome da Câmara Municipal, do nosso presidente, o Cláudio, agradecer muitíssimo a presença de todos vocês, de todas vocês, né, todas as entidades aqui. Agradecer aos vereadores que aprovou nessa noite, passa pelo um requerimento, todos os vereadores, né, aprovou isso. Quero agradecer em nome do Cláudio, agradecer a recepção, a nossa Copa, o pessoal de comunicação, Jornal Cruzeiro do Sul, né, presente desde o início desse debate, em todos os debates, está até aqui, até agora com o Leandro, a comunicação da casa. Dizer também o seguinte, que 4, 5 dias, nós estamos com um acúmulo muito forte de debate, discussão aqui, mas as fitas foram todas, está gravado, né, depois o pessoal tem que fazer o acerto técnico disso, mas aquelas entidades, aqueles que queiram ter isso para usar lá na sua entidade ou até acompanhar, tem as fitas também à disposição, basta pedir no nosso gabinete que nós encaminharemos esse pedido para a comunicação, tá bom? Então, agradecer o pessoal da Copa que serviu a água, o cafezinho, o pessoal da recepção, todas as assessorias envolvidas nisso, né, da casa, e a presença de vocês, sem dúvida, marcou a data, que é uma data difícil, mas necessária de fazer o debate, e tenho certeza que nós estamos saindo aqui com grandes encaminhamentos e isso vai acontecer, tá bom? Boa noite a todos, um bom retorno para as suas residências e que nós possamos continuar aí nessa jornada e nessa missão, né, que foi dada aqui e, na verdade, assim, à disposição de todas as entidades e fazer o melhor para essa questão, tá bom? Um abraço a todos e boa noite. Obrigado. Mas vamos fazer uma reunião de trabalho depois? Vamos sim.